Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 28 de junho, algumas horas depois de a escolha de António Costa para presidente do Conselho Europeu ter sido formalizada. Os cargos de topo da União Europeia, os chamados top jobs, incluem ainda a nomeação de Ursula von der Leyen para um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia e a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, como chefe da diplomacia europeia. Para nos ajudar a desembrulhar este pacote de altos cargos da União, são nossos convidados a Susana Fresh, correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, e o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. O apoio técnico deste episódio é do Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindos, Susana Fresh e Pedro Cordeiro. Como estão? Olá. Olá, ora viva! Muito bem, Susana a partir de Bruxelas, Pedro Cordeiro a partir de Lisboa. Susana, começo por ti, que acompanhaste em Bruxelas esta reunião do Conselho Europeu, que até nem se prolongou pela noite dentro, como muitas vezes acontece. António Costa será o primeiro socialista a presidir ao Conselho Europeu e sucede ao liberal belga Charles Michel, que, para dizer o mínimo, não teve a melhor relação do mundo com von der Leyen, mas já lá podemos ir. Num dos artigos que assinaste no Expresso na última noite, escreves que apenas a primeira-ministra italiana, a Giorgia Meloni, votou contra o nome de António Costa, tendo-se abstido em relação a von der Leyen. Já o homólogo húngaro Viktor Orbán votou a favor do antigo primeiro-ministro português, mas contra von der Leyen e Kaja Kallas. O que eu te pergunto é que explicações foram dadas oficialmente por Meloni e Orbán e o que é que está verdadeiramente em causa nas votações de ambos os primeiros-ministros? Bem, em relação a Giorgia Meloni, começando pela primeira-ministra italiana, porque foi ela, na verdade, que dentro da sala fez o maior braço de ferro e se mostrou mais indignada com esta fórmula, ou este método para escolher os cargos de topo. Ela ficou completamente à margem da negociação que foi conduzida pelas três famílias políticas, os liberais, os socialistas, o Partido Popular Europeu. Ela é a líder dos conservadores, portanto da direita radical e para alguns países e para alguns líderes, desde logo Olaf Scholz, é muito claro que não querem neste entendimento a direita radical. Ela obviamente não gostou porque Itália é um grande país e esse é um dos argumentos que ela usa, é a terceira maior economia, o terceiro maior país em população, é um país fundador da União Europeia e portanto para ela não fez qualquer sentido ficar à margem e foi esta a explicação que ela deu lá dentro e depois também aos jornalistas, não concorda com a fórmula e o voto de protesto foi contra António Costa. Em relação a Ursula von der Leyen, ela absteve-se. Como é que nós podemos ler esta abstenção? A minha leitura é que ela não fecha a porta a este mandato e não fecha a porta a entendimentos com a Presidente da Comissão Europeia e eu penso que isto é deliberado, não é? Portanto, ela, por um lado, mostra que está descontente, por outro lado, mostra que há aqui um espaço para negociar. Sabemos que ela está interessada numa vice-presidência da Comissão Europeia, numa pasta forte, isso também já foi dito oficialmente por Itália. Nos bastidores sabemos que eles poderão estar interessados em pastas económicas, que na verdade é o que toda a gente quer, o que todos os países gostavam de ter, e ela aqui obviamente deixa espaço de manobra para ainda negociar isso com von der Leyen. E a outra coisa que eu acho muito importante desculpa interromper, mas o que significa que o namoro de que muito se falou entre Meloni e von der Leyen não deu certo, ou esta abstenção significa que vão dar um tempo? Eu até acho que pode significar que o namoro pode ser retomado, não sei se é a expressão mais correta, mas há um risco agora e há um grande receio que é assumido por várias fontes e de vários quadrantes de que von der Leyen não passe no Parlamento Europeu, porque a margem que ela tem neste momento é ainda menor do que a que tinha há 5 anos, e há 5 anos ela passou por apenas 9 votos. E portanto, em teoria, esta maioria, não é, destas três famílias políticas
é suficiente, assumindo que todos os eurodeputados votam por ela, ela conseguia facilmente a eleição. A questão é que o voto é secreto. Alguns eurodeputados já estão a dizer que, bem, ainda temos que conhecer o programa, mesmo dentro destas famílias políticas, dos socialistas e dos liberais, e portanto não é linear que esta eleição esteja garantida, e ela vai precisar de outros apoios. E, por exemplo, há 5 anos ela teve o apoio de Viktor Orbán, que não teve agora, teve o apoio do primeiro-ministro polaco, na altura, que era Mateusz Morawiecki, que também é do ECR, portanto dos conservadores. E eles, os eurodeputados, quer de Orbán, portanto, quer do partido Orbán, quer do partido do PiS, de polaco, votaram por ela. Isso na altura não foi um grande problema. Bem, Orbán na altura ainda estava no Partido Popular Europeu, mas o Morawiecki já estava nos conservadores, tal como Meloni está agora. E ela pode uma vez mais precisar dos votos de Meloni, pode precisar dos votos dos verdes. Ela própria, a equipa dela já está a assumir em conversas de bastidores com os jornalistas que vão tentar falar com toda a gente, não apenas com os partidos liberais, socialistas, PPE, também com os verdes. A própria esquerda unitária já pediu para se reunir com ela, e também é de esperar que ela se reúna com os conservadores. Não estou a dizer que o fará com o grupo dos conservadores, mas com as delegações individualmente. Eu acho que essa vai ser a estratégia, ver delegação a delegação, ver quais é que são aquelas que são mais aceitáveis e falar com elas. E depois isto tem mais leituras possíveis, mas se quiseres depois mais à frente podemos falar deste braço de ferro, que isto também é um braço de ferro entre a esquerda e a direita, que não beneficia nada von der Leyen. Exato. Pedro, mudando aqui a agulha para António Costa, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, saudou a formalização da escolha do seu antecessor para este cargo, tendo mesmo Montenegro surpreendido o Partido Popular Europeu com a defesa acérrima de Costa, como escreve de resto a Susana Fresh na edição impressa do Expresso desta semana. Seria de esperar coisa diferente de Montenegro e da diplomacia portuguesa? Eu julgo que não, Hélder. Nós temos visto ao longo dos tempos, sempre que um português é elevado a um cargo portanto, um cargo de projeção internacional, não tem havido grande objeção da parte das forças políticas e dos governos, mesmo quando são de partidos diferentes. E além disso, acho que Montenegro soube ler um certo mood nacional em que a escolha de António Costa para Presidente do Conselho Europeu era algo popular em Portugal. Neste momento o António Costa é alguém que os portugueses viram deixar um cargo sem perceber muito bem porquê, ou seja, percebendo que havia um caso uma investigação contra ele, mas da qual nunca se viu o fundamento, nunca se percebeu a substância, e que já vários tribunais de alguma forma desestimaram, além disso, a opinião pública portuguesa tem gostado de ver figuras suas figuras do nosso país nesses cargos. Portanto, eu acho que o Luís Montenegro fez uma leitura inteligente. Seria estranho e julgo que seria de difícil compreensão o governo atual não mostrar entusiasmo e apoio à candidatura de António Costa ao Conselho Europeu. Acho que não porque ele vá beneficiar Portugal no sentido das decisões que lá tomar e da sua ação. Não pode ou não deve, não é? Não pode, não deve, nem é esse o objetivo, mas é óbvio que prestigia o país ter alguém, portanto, haver para um cargo específico a escolha recair sobre alguém do nosso país. Os pares acharem este homem tem as qualidades e as capacidades necessárias para ser, portanto, para este cargo, neste caso para presidir ao Conselho Europeu. Acho que isso é bom e acho que o Luís Montenegro soube ver isso e também viu que a candidatura é viável e que valia a pena apoiá-la e que portanto, o entusiasmo que havia, isso já se notava há muito tempo, ainda antes já há uns largos meses, que se notava nas esferas internacionais e na diplomacia presente em Lisboa, por exemplo, entusiasmo pela ideia de António Costa ser Presidente do Conselho Europeu. Costa foi de resto convidado em 2019 para ocupar este mesmo cargo, mas recusou porque era, na altura, Primeiro-Ministro. À época foi a vacina de Durão Barroso a funcionar, de certa forma, porque Durão Barroso assume a presidência da Comissão Europeia quando é Primeiro-Ministro. Desta vez a demissão de Costa em novembro acaba por deixar o caminho livre.
É verdade, o facto de Costa já não ser primeiro-ministro quando isto se coloca, tira-lhe um problema de cima, que era se ele tivesse ficado primeiro-ministro, agora ia estar a colocar a questão de, bom, o PS apresenta outro primeiro-ministro ou vamos para eleições antecipadas. E o Presidente da República teve cuidado, assim que deu posse à maioria absoluta no início de 2022, de dizer que uma saída de Costa implicaria o fim do governo e eleições antecipadas. Portanto, tivemos em março, se calhar iríamos tê-las agora ou em setembro, não sei. Se Costa tivesse aceitado esse cargo, que eu julgo que aceitaria na mesma. Claro que a vacina de Durão Barroso existe porque as coisas correram muito mal a seguir à saída de Durão Barroso. Para já houve menos transparência. Durão Barroso durante um tempo pareceu estar a apoiar uma candidatura de António Vitorino, depois acabou por ser ele. Eu julgo, e sem querer tirar-me aqui a atacar Durão Barroso, eu julgo que é mais óbvia a primeira escolha que António Costa é para este cargo, como foi, por exemplo, António Guterres para secretário-geral da ONU, do que no caso do Durão Barroso, em que se falou de muitos outros nomes antes de chegar ao que acabou por ficar, que era o primeiro-ministro português, e portanto acho que aqui há outro entusiasmo. Mas sim, haveria sempre a preocupação de não querer que as coisas que a seguiram, se um governo tivesse que ser interrompido para o primeiro-ministro ir para Bruxelas, que o governo seguinte pudesse correr mal como correu de Santana Lopes. Acho que essa vacina existe, agora já tenham passado 20 anos e os protagonistas políticos hoje sejam outros. De qualquer maneira, Marcelo Rebelo de Sousa resolveu isso tudo ao dizer que se Costa saísse também de mandato havia eleições antecipadas. Assim não há, porque já temos um governo empossado desde abril. Muito bem. Susana, para os leigos, e continuando aqui em António Costa, qual é exatamente o papel do Presidente do Conselho Europeu? O António Costa é construtor de pontes, não apenas em Lisboa, com a Geringonça, como vimos nos anos recentes, mas também em Bruxelas, sempre empenhado em conseguir consenso entre os seus pares. Acaba por dar a imagem do homem certo para este cargo. Sim, o Presidente do Conselho Europeu tem sobretudo essa missão de organizar a agenda e depois conduzir os trabalhos durante a cimeira e construir os consensos e perceber onde é que estão os consensos. Tem depois também outras funções em termos de representação de política externa, e normalmente aí é onde há problemas, porque os tratados, há quem diga que os tratados criaram esse problema há funções conflituosas entre o que é que tem que fazer o Presidente do Conselho Europeu e da Presidente da Comissão Europeia, e se calhar isso também ajuda a explicar porque é que, sobretudo neste último mandato, a relação entre von der Leyen e Michel se calhar não foi assim tão boa. Mas não falando ainda de todas as viagens que António Costa terá de fazer como Presidente do Conselho Europeu, por exemplo, a participar em reuniões G7 ou G20 também. Outras, sim, e outras, não é? Portanto, mas voltando à agenda, porque eu acho que e às cimeiras, porque eu acho que é aí que António Costa poderá fazer a diferença, e eu acho que também foi por isso que acabou por ser escolhido, por essa sensibilidade que ele tem, que aqui é reconhecida de conseguir perceber quem é que ainda tem de ser trazido para o consenso, e tem alguma graça, porque eu escrevi isso no texto desta semana, porque me foi contado que durante a presidência portuguesa ele era visto do lado da Comissão Europeia, porque tinha que falar sistematicamente com Ursula von der Leyen, muitas vezes surpreendia por conhecer muito bem os vários dossiês legislativos que estavam em curso, das mais diversas áreas, e saber sempre quem é que faltava para se conseguir o consenso e com quem é que se tinha de ir. Enfim, isto é algo que ele fez na política nacional e que agora terá de fazer na política europeia, sendo que aqui eu acho que é muito mais difícil, porque não tem apenas de se entender com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, mas tem que se entender, tem que pôr 27 líderes de acordo, e há temas que estão em cima da mesa e que vão ser prioridades nos próximos 5 anos, que são realmente muito complicados, desde logo tudo o que tem a ver com o maior investimento em defesa, tem a ver com a implementação dos pactos, o Pacto das Migrações, há também posições muito extremadas aqui, e depois vem aí a negociação do próximo quadro financeiro plurianual, e eu acho que não há nada mais difícil do que fechar um orçamento comunitário. Quando há dinheiro em cima da mesa é sempre uma dor de cabeça, e ele aí terá se realmente tem capacidades para gerir negociações, vai ter de o fazer. E só apenas para dar mais um exemplo do quão complicado às vezes pode ser a função do Presidente do Conselho Europeu. Muitas vezes Charles Michel tem sido muito criticado nos últimos tempos
precisamente pela forma como às vezes organiza as cimeiras, como primeiro decide discutir isto e depois decide discutir aquilo e depois vê que não há acordo aqui, depois suspende os trabalhos, depois voltam ao tema, e isto cria imensa nervosismo e impaciência nos outros líderes. E ainda ontem os franceses estavam a queixar-se que, mas que é que vamos ficar cá a discutir amanhã, vamos já resolver isto tudo hoje, porque é que o Michel quer uma cimeira de 2 noites. E hoje estavam-nos a contar outra coisa engraçada também aqui num briefing, que alguém lhe pediu ao Charles Michel porque é que não negociava os cargos de topo logo no início da cimeira, para que é que esperava pelo fim. Mas Michel teve um entendimento diferente e honestamente eu acho que ele neste caso até teve razão, porque correu bem. Ele achou que os cargos de topo não deviam ser o primeiro assunto da agenda, deviam ser mais no final. Primeiro os líderes deviam, obviamente, encontrar-se com Zelensky, isso nunca esteve em causa, deviam discutir as questões da Ucrânia, depois discutir as questões da agenda estratégica e, portanto, o que é que ele quis? Quis primeiro formar consensos, porque eram tudo matérias em que exigiam unanimidade, e só do final é que iam à questão mais difícil, que era a dos cargos de topo. E de facto isto criou uma sensação ao longo da cimeira, que foi, mas a senhora Meloni está a ser muito construtiva, está a participar em tudo, está a permitir que os vários dossiês sejam fechados, permitiu que se fechassem as conclusões sobre as migrações, sobre a Ucrânia, depois sobre a agenda estratégica, e portanto criou um pouco a ideia de que, ela está a ser tão construtiva, isto é sinal de que ela se calhar no final da noite também será construtiva em relação aos top jobs. Não foi bem assim, mas no final conseguiu-se de facto um entendimento. Enfim, isto é um pouco a história de bastidores hoje aqui, mas que ajuda a perceber que de facto esse é também uma das sensibilidades que António Costa terá de ter. E para isso conta a experiência que já teve nos últimos 8 anos no Conselho Europeu, que vai pelo menos ajudá-lo a perceber qual é que é o primeiro assunto a discutir, qual é que é o segundo, e como é que pode organizar. Ele é um bocado um mestre de cerimónias, não é? E aí conta mais essa sua capacidade do que propriamente aquilo que ele acha sobre migrações ou sobre alargamento ou sobre outros temas. Muito bem. Aliás, Costa já tem o lugar seguro, enquanto von der Leyen e Kallas ainda têm de passar pelo crivo do Parlamento Europeu. É assim, não é? Em relação, Susana, ainda continuando contigo, em relação àquele mandato repartido, aquela proposta de Costa nos próximos 2 anos e meio e depois um outro nome, ou então Costa, como acontece com o Presidente do Conselho Europeu, a ser reconfirmado passados esses 2 anos e meio, essa proposta do PPE ainda está em cima da mesa ou já foi afastada? Oficialmente essa proposta desapareceu, que é para facilitar a vida a toda a gente. Eu acho que é a melhor forma de pensarmos nisto. O Presidente do Conselho Europeu é sempre eleito por 2 anos e meio. Não há forma de o eleger por 5 anos, isso não existe. Exato. Nem sei como é que seria possível um acordo já para dividir o mandato. Enfim, teria que ser provavelmente até um acordo não escrito, um acordo de cavalheiros. E portanto, qual é que foi a solução mais fácil? Agora vamos elegê-lo por 2 anos e meio, em 2027 logo se vê o que é que se faz. Isto serve a toda a gente, serve aos socialistas, porque mantém essa porta aberta de daqui a 2 anos e meio António Costa ser reconduzido, até porque até agora todos os líderes todos os presidentes do Conselho Europeu foram reconduzidos. E eu lembro-me que quando foi a recondução de Tusk também houve essa questão, mas vamos reconduzi-lo ou não, sobretudo porque na altura Donald Tusk não tinha o apoio do próprio país, porque já na altura era o PiS que mandava, sim. Era o PiS e Morawiecki disse não, e depois acabaram por pressionar e ele continuou no cargo. E agora com Charles Michel, também me recordo que o Zuzu foi um bocadinho menor, mas também houve uma altura em que se disse, vamos reconduzir Charles Michel ou não. Portanto, essa questão até acaba por ser, foi o PPE que trouxe o problema para cima da mesa, um pouco para arranjar confusão e para pressionar também os socialistas a negociarem. Eu acho que foi mais essa a ideia. E no caso do PPE, o PPE deixa cair agora qualquer reivindicação de rotação e deixa a questão em aberto, e depois daqui a 2 anos e meio pode dizer, nós temos mais líderes na sala, porque esta é um pouco a expectativa do PPE, como é que o PPE está a pensar? Está a pensar, se calhar nós entretanto vamos ganhar em 2025, se eu não estou em erro, Pedro, tu ajuda-me, mas eu acho que as eleições, se eu não estou em erro, foram em 21, portanto 25. Em 25 são as próximas eleições na Alemanha. Exatamente, e a expectativa do PPE, setembro de 25. Exatamente, e portanto a expectativa do PPE é que até lá, até 2027, vai ganhar novamente o governo
alemão, porque a CDU está novamente a liderar as sondagens. Há também aquela expectativa que pode voltar a ganhar Espanha, e portanto ganha novamente dois países fortes. E se calhar não faz sentido ter um presidente do Conselho Europeu Socialista quando a maioria dos líderes são do PPE. Enfim, é um argumento. E pergunto eu, não teria de haver aí uma outra solução, por exemplo, dar a presidência do Parlamento Europeu aos socialistas? Para todos os efeitos, não se podia eliminar os socialistas completamente dos top jobs, uma vez que eles são a segunda bancada, não é? Teria de haver o que é algo como já aconteceu, rotatividade na presença do Parlamento Europeu ou coisa assim, não sei. Sim, eu acho que a rotação no Parlamento Europeu vai manter-se, e essa é também uma preocupação dos socialistas, aliás do PPE, e nomeadamente Plenković, do primeiro-ministro 4, que ele dizia era assim, então mas aí daqui a 2 anos e meio roda a presidência no PPE, desculpem, no Parlamento Europeu, eu dormi muito pouco esta noite, no Parlamento Europeu. Exato. E depois o que é que temos? Temos um presidente no Parlamento Europeu que é socialista, um presidente do Conselho Europeu que é socialista. E o Costa permaneceu 5 anos. Exatamente, e depois eles, obviamente, o PPE tinha a Comissão Europeia, mas o PPE dizia, mas isto não é muito equilibrado. Claro. Mas também alguém no outro dia me chamava a atenção para isto. Eu acho que nós às vezes pensamos só em termos de rotações e pensamos que as instituições estão todas iguais, e de facto não são, porque o Parlamento Europeu vai ter esta Constituição até ao final deste mandato. Os eurodeputados já não vão ser mais, dentro de 2 anos e meio não haverá mais socialistas ou mais PP, vai ser exatamente esta a formação, portanto é muito fácil eles dizerem já agora, vamos rodar. E isso tem sido sempre a tradição. No caso do Conselho Europeu é mais difícil porque os governos, há eleições, e o Conselho Europeu ao longo dos 5 anos está sempre a mudar os seus equilíbrios de forças, e é também por isso que faz sentido que no tratado o mandato do Presidente do Conselho Europeu seja por 2 anos e meio, não seja, enfim, no caso do Parlamento Europeu também é por 2 anos e meio, mas portanto a lógica de funcionamento é diferente. Mas eu acho que isto, enfim, foi um pouco gestão de expectativas, foi pressão negocial, e fica tudo em aberto, e depois em 2027 logo se vê, e vai depender muito do que é que vai fazer António Costa. E há uma coisa interessante que é, ele vai ter até ao final até junho, julho de 2027 fechar o próximo quadro financeiro plurianual, é assim quase o limite. E há aqui 2 teorias, que é, se ele se portar muito bem, se fizer uma grande negociação, porque é que se vai mudar numa pessoa que fez uma grande negociação, que até conseguiu. Por outro lado, se aquilo estiver a correr muito mal, chegarmos a julho de 2027 e estiver tudo a patinar, até podem dizer, agora estamos no meio de uma negociação, não podemos mudar o Presidente do Conselho Europeu. Portanto, isto até funciona um bocado, enfim, eu estou apenas aqui a dar um colorido e a fazer uma interpretação do ponto de vista de Bruxelas e do que é que pode ser a discussão daqui a 2 anos e meio. Pedro, nós, voltando aqui à Meloni, como já dissemos, ela votou contra Costa e Kallas e absteve-se, como já foi dito, em relação a von der Leyen. Na noite das eleições, a 9 de junho, o Renovar a Europa, aliás estávamos os 3 a trabalhar e mais alguns camaradas aqui em Lisboa, na noite das eleições o Renovar a Europa segurou o 3º lugar, mas entretanto, com a transumância de eurodeputados tresmalhados, os liberais foram ultrapassados pelos conservadores e reformistas, que é o grupo presidido, aliás, por Meloni. O que eu pergunto, e tendo em conta também aquilo que a Susana ainda há pouco referiu, de Itália ser um país fundador da então CEE, ser a 3ª maior economia europeia, se Meloni de facto tem razões para, por um lado, sair algo amuado ou irascível das reuniões, e por outro de reivindicar um bom lugar para a Itália. Vejamos, eu creio que Meloni achou durante um tempo, nós falávamos do namoro, aliás Meloni achou e outros acharam, nomeadamente von der Leyen, que podia haver um cenário pós-eleitoral em que houvesse uma maioria a constituir com o Partido Popular Europeu e os conservadores e reformistas, que são uma direita dura, mas que tem uma direita mais dura ainda à sua direita, que é o Grupo Identidade e Democracia, que é mais extremista, e portanto von der Leyen quis acautelar um cenário em que precisasse mesmo aritmeticamente dos votos de Meloni e do seu grupo, e Meloni, claro, que se entusiasmou porque isso dava-lhe mais poder na Europa.
Não tendo sido esse o caso, e tendo-se mantido a mesma aliança que elegeu von der Leyen à primeira vez há 5 anos, portanto, entre socialistas, democratas cristãos e liberais, Meloni sentiu-se despeitada. Agora, com certeza que a aritmética não é tudo, com certeza que a política e a geopolítica também pesam, e Giorgia Meloni, gosto ou não dela e das suas políticas, é, como dizias, a primeira-ministra de um país fundador e de um grande país europeu. E provavelmente vamos assistir-nos durante estes 5 anos a tentativas de a ter, não sei se ao grupo todo dos conservadores e reformistas europeus, porque que inclui alguns partidos mais frequentáveis do que outros, mas pelo menos tentar puxar Meloni para os consensos que se vão construindo, julgo que vai ser algo que vamos assistir. E aí, lá está, pode ser uma das funções de António Costa, que, por exemplo, teve ao longo dos últimos anos uma relação, apesar de tudo, praticável com Viktor Orbán, que é outro governante da direita dura e um indivíduo que atentou claramente contra o Estado de Direito no seu país e que ainda assim era necessário para certos consensos, e muitas vezes era a António Costa que os outros dirigentes europeus recorriam para fazer essas diligências. Essas qualidades do Primeiro-Ministro, que vem já agora, do ex-Primeiro-Ministro português, que eu já agora faço aqui um apontamento histórico, esteve também na negociação da primeira aliança de esquerda que houve em Portugal para a Câmara Municipal de Lisboa nos tempos de Jorge Sampaio, ele foi um desses negociadores, em 1989, portanto poderá agora ser também chamado a conseguir conquistar Giorgia Meloni para alguns consensos, o que isso poderá ser necessário, e não creio que a União Europeia possa dispensar, possa fazer tudo à margem da Itália, que é um grande país europeu e um grande país fundador da União. E no meio disto tudo, a 1 de julho, quando este episódio fica disponível, começa o semestre europeu de Orbán, com a Hungria a presidir ao Conselho da União Europeia, e na passagem de testemunho, isto é um dado interessante, é mais uma nota de rodapé, mas acho que tem algum interesse, o primeiro-ministro belga, o Alexander De Croo, mandou o recado: a presidência, portanto, do Conselho da União Europeia não significa que Orbán se torne o patrão. Em relação a Kaja Kallas, e esta é uma pergunta em que ambos naturalmente podem participar, a provável nova chefe da diplomacia europeia, nós estamos aqui a falar da primeira-ministra da Estónia, que foi colocada em fevereiro numa lista negra pelo Kremlin. Eu pergunto se as suas posições, portanto as posições de Kallas, marcadamente anti-russas, não poderão hostilizar ainda mais Moscou, isto numa perspectiva de fim da guerra na Ucrânia e negociação desse final de conflito e da guerra de agressão que a Rússia iniciou em fevereiro de 2022, e também numa perspectiva de processo de adesão da própria Ucrânia à União Europeia. Sim, em relação a Kaja Kallas, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho interessante, porque há pouco estávamos a falar de Durão Barroso, e parece que há este sentimento português em relação a Durão Barroso, que se foi embora, mas isto é uma coisa que acontece imenso a nível europeu, e Kaja Kallas é também um exemplo. Ela é a primeira-ministra da Estónia e deixa o seu executivo para ser alta representante. E aconteceu não há muito tempo com Donald Tusk, quando também deixou de ser primeiro-ministro da Polónia para ser presidente do Conselho Europeu. E acontece mais vezes. Portanto, no caso de António Costa, é verdade que ele já não é primeiro-ministro, mas é um ex-primeiro-ministro. Não sei se ajuda um pouco a sanar esta ideia de que deixar um cargo para ir para outro não tem necessariamente de ser uma coisa contra o país. Não estou a fazer qualquer defesa de ninguém. Sim, mas é um dado importante, sim. Estou apenas a explicar que é algo que acontece não poucas vezes, e por exemplo hoje até havia um rumor que se calhar a primeira-ministra dinamarquesa até poderia ser a próxima comissária, porque isso também já aconteceu, a nomeação. Em relação a Kaja Kallas, nós tivemos uma entrevista com ela para o Expresso não há muito tempo, talvez há um mês e qualquer coisa, e ela nessa entrevista já nessa altura ela não fechava a porta a um outro cargo, porque ela até dizia que as coisas em casa não lhe estavam a correr muito bem, porque ela é uma liberal e enquanto liberal tinha que ter as contas públicas
controladas, mas como a política dela e a política da Estónia é uma política muito mais de investimento em defesa, essa parte ela também tinha que a justificar e acabava por ser até um problema e um contrassenso, portanto ter que por um lado ter as contas todas certas e por outro ter que investir mais. Agora, é preciso também compreender que a postura da Estónia em relação à Rússia tem a ver com o posicionamento histórico, o Pedro até poderá falar mais sobre isto, e tem a ver com este receio de quando vamos para estes países do Báltico, deles realmente poderem ser os próximos a serem invadidos. Há aqui um receio muito visceral em relação a Vladimir Putin, e é por isso que ela tem essa postura tão dura, e se calhar por isso até que não foi uma opção para a NATO, porque ainda se falou do nome dela para a NATO. Aí seria bastante mais audível a hostilidade relativamente a Moscovo. A verdade é que nós sabemos que Mark Rutte, aqui um pequeno à parte, Mark Rutte é uma pessoa muito outspoken, não é? Portanto, Sim. Ele fala sempre diretamente sobre tudo. Eu não sei como é que ele vai ser enquanto secretário-geral da NATO, mas o secretário-geral da NATO é alguém que tem que controlar muito bem o discurso. E eu não tenho dúvidas que ele saberá fazê-lo, não é? Mas há aqui uma mudança de chapéus e ela também terá que saber fazer essa troca de chapéus. E durante todo este período de negociação, várias vezes foi referido esse receio, porque ela é muito anti-Rússia e como chefe da diplomacia europeia terá aqui de ter uma postura, enfim, a União Europeia está claramente ao lado da Ucrânia e claramente a sancionar Moscovo, mas há vias e canais diplomáticos que têm que ser mantidos. E alguém dizia no outro dia que, mas a senhora é uma mulher inteligente, e ela saberá adaptar-se a esse novo cargo de chefe da diplomacia europeia. Ela de facto ela é muito, nessa entrevista ficou muito claro para mim que ela é uma pessoa que diz muito o que pensa, rapidamente está a pensar uma coisa e está a dizê-la, às vezes até depois recuando a seguir, e se ela terá que saber fazer também essa gestão do que é que pode ou não pode dizer, porque ela é uma pessoa muito, pelo menos enfim, eu só a conheço aqui da sala de imprensa e dessa entrevista, mas fiquei com essa sensação de que é alguém que diz muito aquilo que sente, diz muito o que pensa, diz muito aquilo que sente, e ela terá que saber fazer melhor esta gestão, mas tendo em conta que que é a primeira-ministra de um país que é elogiada também pelas suas capacidades intelectuais, saberá certamente adaptar-se ao cargo. Se não souber, alguém estará lá também para lhe dizer: atenção, estás a ir longe demais. Basta pensar que ela vai ser vice-presidente da Comissão, portanto terá sempre alguém acima dela e terá também os líderes e os chefes da diplomacia europeia a pôr-lhe pressão. Pedro, de facto, acho que também ainda podemos explorar um bocadinho mais esta dimensão de Kaja Kallas como chefe da diplomacia europeia, com uma camada que eu gostaria de acrescentar, que é, na verdade, até já há um precedente, porque o atual chefe da diplomacia europeia, o socialista espanhol Josep Borrell, tem sido muito incisivo nas críticas que faz a Israel na guerra em curso em Gaza, portanto também não é exatamente alguém que, ou melhor, ele é exatamente o que acabou de dizer Freixes em relação a Kaja Kallas, é bastante outspoken, no caso, relativamente à guerra em curso em Gaza. Sim, é verdade que o Borrell tem dito o que pensa, embora olhando para o que tem sido o mandato dele e a apreciação que tem gerado, talvez não seja o modelo que Kaja Kallas queira seguir. Agora, ela, por um lado, claro que a própria escolha pelos dirigentes europeus de Kaja Kallas mostra uma vontade de dizer, de fazer fim-capé e de mostrar firmeza em relação a Vladimir Putin. Isso parece-me claríssimo. Ela mostrou-se uma primeira-ministra capaz, popular no seu país. Aliás, a troca, em princípio, quando este episódio for para o ar, o seu sucessor já estará escolhido sem grande drama, portanto o partido dela limita-se a escolher outra pessoa para o cargo, e é assim que avança, e o governo, portanto, haverá um novo governo estónio, mas com os mesmos moldes. Portanto, isto para ir ao encontro do que dizia a Susana, que há países que fazem isto com muito menos drama do que nós às vezes parecemos. Eu acho que aí voltamos à coisa, eu acho que o caso de há 20 anos ainda criou aqui um dramatismo se calhar desnecessário para consumo futuro.
Ela, acho que ela terá toda a capacidade de dosear e de saber adaptar-se ao seu novo papel, que já não é o do governante de um país, mas de uma porta-voz de todos, o que é complicado, porque são 27 países com governos muito diferentes, e mesmo em relação a assuntos tão fundamentais como a Rússia, nós temos visto que há posições diferentes e atitudes diferentes. Ela vai ter que saber articular isso e vai ter que ser uma voz forte da União Europeia no mundo. Até agora nós tivemos realmente os últimos anos não foram brilhantes com Borrell. Eu lembro, por exemplo, daquela visita que ele fez à Rússia, e que foi bastante mal, portanto, correu bastante mal. Ele foi um pouco, quase que se considerou que ele tinha sido humilhado pelo Kremlin, o que não foi bonito, e portanto agora é preciso alguém que venha devolver prestígio ao cargo e que seja realmente um rosto da União Europeia, se a União Europeia quer ter e ganhar peso geopolítico, que é coisa que nem sempre tem acompanhado a sua dimensão económica e demográfica. Portanto, acho que aí o desafio para ela é bastante grande, quer no que diz respeito a enfrentar a Rússia no caso da guerra da Ucrânia, ela que vem de um país que fez parte da antiga União Soviética, quer em muitos outros desafios, como é que é a relação transatlântica depois das próximas eleições americanas, por exemplo, é outra coisa, como é que vai ser a política global em relação às alterações climáticas, num quadro em que o próprio Parlamento Europeu viu encolher a bancada verde, num sinal claro de que há alguma rejeição social às medidas que vão sendo tomadas para resolver esse problema, e é um problema que continua a ser abordado, quer o eleitorado gosta ou não das medidas que são tomadas. Portanto, tudo isto são desafios globais. A relação com a China, por exemplo, também, o que é que a União Europeia quer ser em África e na Ásia, onde está a ser completamente comida por Pequim e Moscovo. Bom, são tudo questões e relações que Kaja Kallas vai ter de articular daqui para a frente, e julgo que as capacidades estão lá. Vamos ver como é que lhe corre o quinquênio. Exato, nós estamos a derrapar um bocadinho no tempo, mas já citaste alguns desafios, tanto para a Costa como para a União Europeia como um todo. Nós temos duas guerras de alta intensidade, na Ucrânia e em Gaza, temos o alargamento e eventual reforma dos tratados até para acomodar a entrada de novos membros, temos o importante investimento, e muito falado, mas pouco concretizado, em defesa e o possível exército europeu, um potencial primeiro-ministro francês de extrema-direita, o regresso de Trump à Casa Branca, é ainda uma incógnita, mas a avaliar pela prestação de Joe Biden no debate das últimas horas, à hora que estamos a gravar este programa, saiu-se bastante mal o incumbente. Também as transições energética e digital e tantos outros assuntos, e o Pedro também já referiu outros. Susana, qual é que achas que é o desafio maior no meio deste caldinho tão vasto? Qual é o desafio maior para a Costa e para a União Europeia como um todo? É muito difícil escolher porque eles vão todos suceder em cadeia e alguns ao mesmo tempo. Começando com a questão das eleições em França, porque eu acho que no curto prazo esse é que é o grande receio, e sente-se isso nos corredores aqui quando falamos com diplomatas em Bruxelas, porque sendo que verdade que Emmanuel Macron continuará a ser o presidente à mesa do Conselho Europeu, isso não muda, a não ser que ele também decida convocar presidenciais, mas em termos legislativos, se o Rassemblement Nacional ganhar, o que acontece é que todos os membros do governo passam a ser do partido de Le Pen e de Bardella. E, portanto, passarás a ter ministros à mesa que são da extrema-direita, um pouco também à semelhança do que acontece com a Itália, ainda que a Itália esteja em coligação também com o PPE, mas pronto, tem a direita radical muito presente. E, portanto, isso coloca aqui várias questões, que é o que é que vai acontecer aos dossiês legislativos, porque quem toma as decisões é o Conselho da União Europeia, não o Conselho Europeu, mas é o Conselho da União Europeia ao nível dos ministros, e tu tens aqui um elemento novo que pode desequilibrar, e ninguém sabe muito bem como é que a França vai negociar a partir de agora nos vários dossiês que ainda estão em aberto e que entretanto hão de surgir, não é? Nos vários dossiês. E eu penso que essa será a grande questão agora, no curto prazo.
depois, logo a seguir, a questão de Trump, como dizias, e aí poderá ser interessante ver como é que será a relação entre os dois lados do Atlântico. E, enfim, apenas uma nota, porque nos tempos de Donald Tusk era bastante vocal em relação a Donald Trump. Várias vezes tiveste tweet contra tweet, portanto Trump dizia uma coisa e depois Donald Tusk vinha dizer outra, e eu acho que até, enfim, Charles Michel não teve de o fazer porque lidou com Biden, não lidou já não, enfim, ainda lidou ali no final com Trump, mas depois passou a ser com Biden, e portanto isto pode ser aqui uma dinâmica, porque é preciso também alguém deste lado que tenha uma postura firme. Terá de ser von der Leyen, terá de ser António Costa. Muito bem. Pedro Cordeiro, alinhas nestes desafios prioritários, eventualmente, de que a Susana falou, ou acrescentarias outro? Não julgo que são estes os principais, e realmente volto a dizer que há aqui um lado, nós temos estado aqui a falar das capacidades, sobretudo de António Costa e de Kaja Kallas, que são os novos. A von der Leyen é reconduzida e realmente também foi alguém a quem se deve reconhecer que deu uma dimensão política à Comissão Europeia que não se via antes. Agora, além das capacidades deles, eu friso sempre que há tantas condicionantes que não estão nas mãos deles, estão nas mãos do eleitorado francês, do eleitorado americano, do eleitorado de outros Estados-membros, de imprevistos económicos, bélicos, climáticos, sanitários. Sabemos lá, se olharmos para o que foi o último quinquênio da União Europeia, a quantidade de coisas que não eram previstas quando estavam a discutir estes cargos em 2019 é inacreditável, e leva-nos também a refletir sobre o que não controlamos. Muito bem, a fechar esta edição, a pergunta da praxe do mundo a seus pés: se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou de outra ordem, para onde iriam e porquê? Começo por ti, Pedro Cordeiro. Eu iria para Goa, iria à Índia, onde tenho origens familiares e que é um território que nunca visitei e que é algo que espero um dia ter ocasião de fazer, por essa razão pessoal e porque a Índia é um país que me fascina. Não ficaria obviamente só por Goa, não ficarei só por Goa quando tiver ocasião de visitar esse grande país. Não está nada relacionado com o próximo Presidente do Conselho Europeu? Não, partilhamos essa origem geográfica, a minha mais remota do que a dele, a minha a nível dos avós, a dele a nível do pai, mas gostaria imenso de conhecer Goa, onde ainda tenho familiares, alguns dos quais conheço de visitas que fizeram cá, e a Índia enquanto grande país, a maior democracia do mundo, como costuma ser conhecida, e que também recentemente realizou eleições e deu um resultado, algo com os seus aspectos imprevistos, o que é bom, que mostra o dinamismo realmente da democracia e da liberdade. Num contexto mais profissional, quando me ouvirem a falar neste episódio, estarei no Reino Unido a acompanhar a reta final da campanha para as eleições de 4 de julho, que também prometem ser históricas. Susana Fresh, para onde irias? Sairias de Bruxelas, isso é garantido? Seguramente. Há 2 sítios onde eu gosto de ir quando não tenho nada para fazer, que é Alcaria, é a minha aldeiazinha muito querida, isto é sinal que eu estou de férias, e a outra é Zeeland, no sul da Holanda, ou dos Países Baixos, que eu costumo dizer que é um paraíso é o melhor sítio do mundo acima dos Pirineus. Mas, tal como o Pedro, ainda na altura de férias, e portanto no domingo irei para Paris acompanhar a primeira volta das eleições legislativas em França, e depois, no final da semana, vou para Budapeste. Estou muito curiosa porque eu já não vou a Budapeste há 20 anos. E portanto, a última vez que lá estive, a Hungria nem sequer estava ainda na União Europeia. Agora está na União Europeia e prepara-se para uma presidência, é por isso também que vou lá. E estou muito curiosa porque espero que finalmente tenhamos a oportunidade de ouvir o que é que, portanto, não só o que é que o Sr. Orbán, o Primeiro-Ministro, quer fazer com esta presidência, mas também a oportunidade para ouvirmos os vários ministros
e tentarmos perceber a lógica húngara e tentar perceber exatamente o que é que eles vão fazer e querem fazer nos próximos 6 meses aos comandos da União Europeia, do Conselho da União Europeia. Muito bem, Susana Freixas e Pedro Cordeiro, obrigado a ambos, obrigado também ao Gustavo Carvalho pelo apoio técnico e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.